Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 6, verso de número 5. Eu vou ler até 8. Jesus ensina sobre a oração. E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas, nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fecha a tua porta e ora ao teu pai que vê que está em oculto. E teu pai, que vê que está em oculto, recompensará. E orando não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe que é necessário antes de ter pedido. Antes de pedir. Eu li capítulo 6, do verso de número 5 até o verso de número 8 de Mateus, aonde o próprio Jesus vai ensinar sobre a oração. É o mesmo texto que Jesus expressa também sobre o Pai Nosso. Mas antes ainda dele falar sobre a oração do Pai Nosso, ele fala sobre o significado da verdadeira oração, a maneira como ela deve ser feita. Ele pega a comparação do mau exemplo. Ele compara os fariseus, que oravam de maneira só pela aparência, e ele usa esse mau exemplo para dizer como seria o correto de nós orarmos. Então, uma reflexão para entendimento sobre oração. Primeiro, quando ele vai dizer que quando orares, não seja como os hipócritas. Então, ele condena essa ação e ele pede para que não venhamos fazer isso. Em que aspecto? Se compravam em orar em pé na sinagoga ou nas esquinas das ruas. Ok? Na maioria das vezes quem oravam assim eram fariseus. Jesus está falando para não ser hipócritas igual eles. Você precisa conseguir entender as palavras de Jesus. Jesus não está falando que é errado orar de maneira pública. Jesus não está falando que é errado orar em pé nas sinagogas. Jesus não está falando que é errado ele orar nas esquinas. Jesus não está falando que é errado você orar na frente dos outros. Perceba isso. A intenção de Jesus aqui não é condenar o ato de clamor público. A intenção de Jesus é ensinar o que está no coração. Porque Jesus está mostrando que a hipocrisia que está no coração deles. Muitos fariseus oravam na frente dos outros, mas só para mostrar fé. Eles oravam nas sinagogas, eles oravam nas praças, eles oravam nas ruas, oravam nas esquinas, mas com a intenção de mostrar religiosidade e não de mostrar, e não de ser algo literalmente com uma intenção do coração, sendo puro, voltado para Deus. Havia uma intenção maléfica, que era manter um status, que era manter uma religiosidade, uma falsa santidade. Aí o próprio Jesus vai combater isso. Porque Jesus não gosta de pessoas que vivem pela aparência e carregam algo diferente na sua essência. Jesus, ele combateu muito a hipocrisia. Jesus não gosta da hipocrisia. A hipocrisia de pessoas que falam de uma coisa e vivem outras. A hipocrisia de pessoas que pregam uma coisa e vivem outra. A hipocrisia de pessoas que falam tantas outras coisas, mas carregam dentro de si outra natureza. Aí Jesus está dizendo, está errado isso aqui. Está errado porque eles oram na frente dos outros, eles clamam na frente dos outros, eles mostram a fé na frente dos outros, mas é mentira isso. Eles fazem isso só para se aparecerem. E quem faz dessa maneira, ele diz aqui, ó, em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Por que já receberam o seu galardão? Porque eles estão tentando mostrar fé para tentar encontrar notoriedade, para tentar encontrar alguma oportunidade de sobressair naquela situação, orando publicamente, revelando serem pessoas de oração, religiosas, de santidade, homens de Deus e pá, e pá. E a gente sabe que até hoje tem muito dessas coisas. Pessoas que às vezes fazem, inclusive, até a fé para se aparecer. Aí Jesus está ensinando o seguinte, ó, não se aparece não, faz no oculto, faz sozinho, não mostra para ninguém. Oração é isso. Jesus está ensinando isso para os fariseus.
não só para fariseu, mas para os discípulos e todos que ali estavam, que a oração deve ser feita em oculto, que você deve fazer para Deus e não com intenção de se aparecer. E quando eu faço para aparecer qualquer coisa, Jesus descarta. Eu já tenho o meu galardão. Qual é o galardão? De querer me mostrar, de querer status, de querer notoriedade, de querer estar por cima dessa situação. Entende? Então Jesus incentiva eles a viverem uma vida de oração no oculto. Na verdade, muita coisa Jesus vai ensinar você a viver de maneira oculta. Até fazer o bem. Por exemplo, tem gente que quando faz o bem pro próximo, faz questão de mostrar, tirar foto, tirar selfie, olha aí, tô ajudando, tô fazendo. Pastor, Deus julga a intenção do coração. Correto, verdade. Deus julga a intenção do coração. Mas essa forma, geralmente costuma ser uma forma de fariseu. Porque o que uma mão faz, a outra não precisa saber. Aquilo que eu faço é para Deus. E quando eu faço em oculto para Deus, Deus me recompensa. Por isso que quando eu mostro, quando eu faço dessa maneira, o texto está sendo claro dizendo que eu já recebi o meu galardão, o status, a notoriedade, a fama. E Jesus está querendo ensinar para eles para viverem uma vida de essência com Deus, sozinha com Deus, um relacionamento com Deus, uma vida com Deus além das pessoas, além do público, além da mídia, além do status, além das pessoas que estão nos observando, ter uma vida individual com o Senhor. Ele ensina muito isso, a você aprender a preservar esse princípio da oração. Aí você vê pessoas que às vezes na hora de orar gosta de mostrar, vai para o monte, tira foto do monte, vai não sei aonde e mostra que está orando, quando na verdade a Bíblia me ensina a viver uma vida em oração oculta. Pastor, Deus julga a intenção. Claro que Deus vai julgar a intenção, mas eu volto a dizer, a forma pode revelar a intenção. Nem sempre revela, mas pode revelar a intenção. E Jesus está combatendo isso, a hipocrisia. Pessoas que gostam de mostrar a forma e muitas das vezes não carregam a essência. Aí ele continua dizendo, mas tu, quando orares, ordenança dele, princípio dele, próprio Jesus dizendo, mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fecha a porta e ora a teu pai. E o que está em oculto, teu pai que vê que está em oculto, recompensará. Isso aqui é sensacional. Isso aqui é sensacional porque ele está revelando duas coisas aqui para nós. Primeiro, que o pai tudo vê. O pai tudo vê. Eu posso fechar a porta do meu quarto, fechar, me esconder, o pai vai estar ali. Eu posso ir para um ambiente público que o pai está ali. Eu posso ir para debaixo da terra, numa caverna, o pai está lá. Eu posso ir por mais altos céus, de avião, o pai está lá. Qualquer lugar que eu coloque os meus pés, o pai está. Ele está trazendo para nós aqui a onisciência do pai. Ele está trazendo para nós aqui a onipresença do pai. Que o pai sabe de tudo e está em todos os lugares. Então, é um conhecimento que ele está trazendo para nós sobre Deus, que revela, confirma um atributo de Deus, que é a onisciência e a onipresença, dizendo que o Pai está em todos os lugares. Não importa onde você ore, não importa onde você clame, não importa onde você vai pedir, Ele está em todos os lugares. Pastor, será que Deus pode estar dentro de um centro de macumba e eu orar lá e Deus ouvir? Por que não ouviria a sua oração? Se você estivesse num ambiente como esse, mas falando com Deus, com o Pai, qual lugar que Ele não pode entrar? Qual lugar que Ele não pode ir? Qual lugar que Ele não pode estar? Qual terreno que Ele não pode pisar? Qualquer lugar que você vai. Então se eu estiver então dentro de uma cadeia e orar, Deus ouve? Deus ouve. Por que não ouviria? Ele está em todos os lugares. Então, se eu for para um lugar, então, não sei, onde não é muito propício, num bar, lá, fulano estiver bebendo e eu fizer uma oração, Deus vai escutar? Por que não escutaria? O Pai está em todos os lugares perto. É só eu clamar. É só eu orar. É só eu pedir. É só entender o meu propósito de estar ligado nele, conectado nele, vinculado a ele. Sabe? Inclusive,
Eu tenho até uma certa experiência que eu já ouvi sobre essa questão de centro de Umbanda, que eu achei muito interessante. Você já deve ter ouvido, quem me acompanha muito nas pregações, nas mensagens, já deve ter ouvido em algum testemunho eu contar. Eu fui pregar numa igreja uma vez, quando o culto acabou, veio um jovem me procurar. Ele disse: pastor, eu queria contar meu testemunho para você. Eu falei: tá bom, meu filho, conta para mim qual foi o teu testemunho. Ele disse para mim: olha, mamãe e papai sempre foi da Umbanda, sempre foi de outra religião, e eles desejaram também me levar, né, para essa religião. Eu nunca gostei muito, mas eles me levavam, e teve uma vez que eles me levaram para esse centro de Umbanda, e quando cheguei lá, o pai de santo disse para mim e falou que teu lugar não era aqui. Falou: o que você estava fazendo aqui? Você não é daqui dessa terra, você não é daqui de centro, você é lá do céu, você é do cara lá de cima. Ele já te escolheu. Olha que interessante esse testemunho. Ele está dentro de um centro de Umbanda, ele ouviu da boca de um pai de santo, de alguém que professa uma religião diferente da dele, uma fé diferente da dele, e esse homem que é o pai de santo, né, no caso seria o pai de santo, disse para ele que o lugar dele não era ali, mas que o lugar dele era uma igreja, para quando ele sair dali, procurar uma igreja. Você faz ideia? Ele, dentro de um centro de Umbanda, ouviu que o lugar dele era na igreja, que Deus tinha uma grande obra com ele. Então tem algum lugar que Deus não está? Tem alguma casa que Deus não está? Tem algum momento que Deus não pode entrar? Tem algum ambiente que ele não possa pisar? Ele pode fazer todas as coisas. É só ter um coração quebrantado, preparado para clamar a Ele. E aonde você clamar, Ele pode te ouvir, Ele pode te escutar. E não tem barreira, não tem demônio, não tem nada que impeça o poder do Pai sobre a tua vida. Jesus está dizendo isso. Fecha a porta do teu quarto. Olha que interessante a expressão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento. Aposento fala de quarto, intimidade. E fecha a tua porta e ora a teu Pai. Fecha a porta. É interessante essa expressão de fechar a porta, é porque ele está querendo falar sobre você ter um momento a sós com Deus. Desliga telefone, desliga celular, desliga tudo e fica você e o Pai. Conversa com o Pai. Ora com o Pai. Chama o Pai para aquele ambiente. Chama o Pai para aquele lugar. Chama o Pai para estar ali. Convida o Pai para aquele momento. Chama a presença do Pai. No secreto com o Pai. Jesus está ensinando a você aprender a ter uma vida de oração secreta. A você construir uma vida de oração com Deus em secreto. Às vezes você vê alguns homens públicos dizendo: poxa, como esse pastor é ousado, como esse pastor é assim, nossa, que profeta, que homem de Deus, fala tantas coisas tremendas. Você está vendo a exposição daquilo que ele fala, mas você não vê o que ele faz no quarto em secreto. E o secreto da oração traz resultados. Uma vida de secreto traz resultados. Deus responde clamores. Deus responde orações. Deus responde intercessões. Então aprenda a usar mais o secreto. Às vezes você está mais preocupado em querer procurar a polícia, em querer procurar advogado, em querer procurar um médico, psicólogo. Não estou dizendo que você não tem que procurar. São pessoas que Deus deu sabedoria, pessoas que Deus deu conhecimento, porque o conhecimento também vem do Senhor, a ciência vem do Senhor também, Ele é dono de todo saber. Então, eu não estou desprezando aqui a qualificação dessas pessoas, porque são pessoas que Deus usa para serem usadas em cada uma das suas áreas. Mas eu estou dizendo para você o seguinte, que o secreto ainda dá resultado. Talvez até antes de você procurar certas coisas, vá em Deus, dobra o joelho diante dele. Ele pode dar um resultado que você nem imagina. Aí as pessoas vão dizer: como é que foi? Como é que aconteceu? Como é que pode isso acontecer? É simples. Ela manteve a vida no secreto. E quando você mantém a vida no secreto, Deus te honra em público. O preço que se paga em secreto, a honra que Deus dá, é pública. É na frente dos homens, é na frente dos outros, é na frente de todas as pessoas. Aí ele diz: mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fecha a porta do teu quarto, e o teu Pai que vê, que está no oculto, e que vê tudo no oculto, te recompensará. Ou seja, ele está estimulando uma vida no secreto que vai me dar recompensa. Ele está me estimulando uma vida de oração no secreto que vai me dar resultado.
o que eu vivo com Deus nos bastidores, Ele vai me recompensar fora do quarto. Então eu preciso aprender a construir um relacionamento com Deus no secreto. Para quê? Para ter mais intimidade, para construir meus projetos diante dele, para estar mais próximo dele, para falar mais com ele, para alimentar minha vida espiritual, porque eu tenho recompensa daquilo que eu produzo no secreto. Recompensa das orações que eu faço no quarto. Aí ele diz, e orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Aí é interessante que ele fala que quando você for orar, você não vai precisar fazer muitas orações, levantar muitos clamores, você não vai precisar levantar muitos tipos de oração. Por quê? Porque somente o fato de você falar com Deus coisas diferentes, Deus ouve, Deus escuta e Deus entende. Então você não precisa ficar de vãs repetições. Já viu o que é vã repetição? Você fica, Deus faz. Eu preciso que o Senhor faça, eu preciso que o Senhor realize, eu preciso que o Senhor se manifeste. Fica o tempo todo pedindo para Deus fazer. Colocando para fora a mesma coisa. Não é que Deus não tem poder de fazer. Deus tem o poder de fazer, Ele já ouviu e vai fazer no tempo dele. Aí Jesus está ensinando você não ficar repetindo. Ficar de repetições. Porque às vezes tem pessoas que acham que pelo fato de muito repetir, que vai ser atendida. Aí fica Deus faz, igual criança. Faz. Deus faz. Aí ele acaba ouvindo a sua palavra, entende a sua palavra, mas você não ora tudo aquilo que tem que orar. Você não coloca no teu coração para fora tudo aquilo que tem que dizer. Você simplesmente para, coloca um botão de repetição e fica orando dessa forma. Aí Jesus ensina o seguinte, quando você orar, você não precisa ficar orando em vãs repetições. Você não precisa ficar firmado naquela mesma oração. Você não precisa ficar falando sempre a mesma coisa. Não, faça diferente. Clame ao Senhor. E não é pelo muito falar que Deus vai te ouvir. Porque tem gente que acha que oração boa é aquela oração que você fica 4 horas falando, e o cara nem sabe mais o que ele está orando em 4 horas de oração. Oração boa não é aquela que você repete muito aquilo que fala. Oração boa é aquela que você entrega tudo que está no teu coração. Entrega de amor, entrega de coração, entrega de paixão. Entrega de toda a tua alma para Ele. Sabe? Então não é pelo muito falar, é pela sinceridade que há dentro do teu coração. Então guarda isso na tua alma. E quando você for orar, você não precisa ficar repetindo como se fosse um mantra. A oração não é um número de repetição. A oração é você tirar do teu coração o que está ali dentro e expressar para Deus. E eu tenho certeza que Deus vai ouvir e vai responder.